Olá! O tema da aula é a mineração no período colonial e as atividades subsidiárias. Vamos então começar dividindo por parte esse tema aí, tratando primeiramente da mineração. Quando a gente fala nesse processo extrativista, nós temos que levar em conta que no século XV, no século XVI, ou seja, por volta do período das grandes navegações, as grandes potências europeias, vamos tratar especificamente de Portugal nesse caso, diz respeito a interesses mercantilistas em encontrar metais preciosos nas suas colônias. Portanto, nós sabemos que 1500 nós temos o registro da chegada dos portugueses no Brasil a partir das grandes navegações. 34 anos se passaram para que a corte portuguesa iniciasse o período colonial no Brasil. Em relação ao encontro da mineração, oficialmente nós registramos somente a partir de 1695 como sendo o ano oficial no qual portugueses encontraram pedras preciosas e ouro no Brasil colonial. Muito tempo. Se a gente parar para pensar um pouquinho numa imagem como essa aqui, em que nós temos algumas lavras, né, ou possivelmente datas, daqui a pouco nós vamos identificar o que seriam as lavras e as datas, observar que nós temos uma boa parte de mão de obra africana, portanto, observamos um trabalho escravo, o que era já comumente trabalhado pela corte portuguesa. Então, nós sabemos que as atividades extrativistas ligadas à mineração se deram no século XVII, mais precisamente 1695. E não era a corte portuguesa quem financiava todo o processo minerador no Brasil. Eram expedições e eram instalações mineradoras particulares. E aí nós precisamos entender um pouquinho particular em que sentido. Vamos lá. Quando a gente trata da mineração, observar que nós falamos de um processo em que nós temos vários minerais metálicos, vários minerais não metálicos, mas o destaque principal para o momento colonial é o ouro. Portanto, se nós observarmos a porção litorânea do Brasil, nós não temos o ouro encontrado na porção litorânea. Só que nós podemos relacionar um primeiro momento em que sabemos que na fase colonial existiram capitanias hereditárias no litoral brasileiro. Dessas capitanias hereditárias, vamos tratar especificamente da capitania de São Vicente, que está mais na porção centro-sul do Brasil, especificamente sudeste. Okay? Sabemos que essa capitania de São Vicente, ela prosperou por um tempo, ela acabou dando mais ou menos certo em relação ao cultivo da cana-de-açúcar, porém, a capitania de São Vicente não tinha solo tão fértil assim como na região nordeste, como na capitania de Pernambuco, por exemplo. E automaticamente as dificuldades começaram a surgir. Quando nós falamos num solo que não é tão fértil, e nós também podemos citar o momento em que há um conflito dos holandeses em relação ao cultivo da cana, ao refino, nós temos uma expulsão dos holandeses no processo de século XVII, a gente pode identificar também que boa parte dos holandeses acabou refletindo numa proibição de comércio no litoral atlântico. Nessa proibição de comércio, acaba que podemos identificar uma primeira dificuldade das capitanias no Brasil, que é a de mão de obra. Por um lado, no interior, nós temos as missões jesuíticas que protegem o nativo. Por outro, nós vamos ter um decreto holandês que vai acabar proibindo ou limitando ao máximo a escravidão africana para o Brasil. E aí? Como é que eles, cidadãos que vivem na capitania de São Vicente, vão lidar com tudo isso? Está faltando mão de obra. Eu não posso, de uma certa forma, buscar esses escravos africanos em outros lugares, porque eu preciso dessas embarcações. E, ao mesmo tempo, eu tenho as missões jesuíticas. Então, coube aos cidadãos, principalmente a elite de São Vicente, buscar uma alternativa para encontrar uma forma de vida que desse lucro aqui na colônia, no Brasil colônia. Eles, então, saem da parte litorânea e decidem migrar para o interior de São Paulo. Ou seja, de São Vicente litoral, eles partem para o interior paulista. Essas pessoas, no mais elite, começam então a exercer um processo chamado sertanismo. Eles vão iniciar uma exploração do interior, e aí vem o chamado sertanismo de contrato, em que eles vão capturar indígenas para escravizá-los, isso é errado,
é errado, sabemos disso. E além do mais, havia proteção jesuítica. Não querem saber, eles querem lucrar. Então, eles começam a interiorizar, a bater de frente e a dizimar eu não diria, mas a entrar em conflito com os povos nativos que ali estão. Entrar em conflito, capturar esses indígenas, remete a uma forma deles encontrarem o lucro, só que ao mesmo tempo uma forma deles desbravarem o interior em direção a São Paulo, em direção a Minas Gerais, em direção ao interior do Brasil, podemos citar Goiás, podemos citar Mato Grosso. Eles então caminham em direção com o objetivo de inicialmente capturar os indígenas e vão aos poucos descobrindo os metais e as pedras preciosas. Começa então o processo da mineração. Não temos nenhuma participação direta de corte portuguesa investindo na mineração no Brasil colônia. E aí, quando a gente identifica esse local, falando de um período colonial da mineração, nós começamos a falar no ano de 1695. Esse processo que eu acabei de explicar para vocês, nos quais cidadãos que viviam na capitania de São Vicente, que vão iniciar um processo migratório para o interior em busca de apresamento de mão de obra, vai se chamar bandeiras. E nós vamos ter as bandeiras de apresamento, nós vamos ter as bandeiras da mineração, que são expedições particulares, como eu expliquei. E elas têm 3 objetivos. Elas vão querer os metais, elas vão querer capturar os indígenas e elas vão, ao mesmo tempo, destruir os quilombos, porque elas querem o escravo de volta no trabalho onde ele estava até então. Oficialmente, a gente vai observar um segundo ponto aqui, Tratado de Methuen. Eu considero esse Tratado de Methuen, é o famoso Tratado de Panos e Vinhos, Portugal e Inglaterra, no qual Portugal exporta vinhos para a Inglaterra e, ao mesmo tempo, Portugal importa os tecidos ingleses. Até então, um tratado como outro qualquer, só que um tratado prejudicial aos artesãos e aos comerciantes de tecidos portugueses. Por quê? Eles não viram uma forma de lucrar mais com a venda dos seus tecidos, já que pelo tratado os tecidos viriam da Inglaterra. Isso eu considero como sendo um fator externo para a mineração, ou seja, algo que aconteceu em Portugal, que limitou o crescimento econômico dos artesãos, que viram no Brasil uma possibilidade para investir nas expedições particulares chamadas bandeiras e assim ter uma fortuna provisória ao encontrar os metais e as pedras preciosas. Então, estarem atentos a saber que as bandeiras são expedições particulares, de portugueses principalmente, e que o Tratado de Methuen é um tópico importante como fator externo para ampliar a mineração no Brasil. Cito abaixo 1702, a Intendência das Minas. Quando a gente fala na Intendência das Minas, nós estamos falando no primeiro órgão fiscalizador da coroa portuguesa no Brasil. Falar da Intendência das Minas é falar diretamente de um órgão que vai ter 3 objetivos principais: administrar as áreas mineradoras, fiscalizar as áreas mineradoras e policiar, porque era um tipo: estou chegando, o espaço é meu, aqui cheguei primeiro e eu vou explorar. Encontrei ouro, bem, o ouro é meu. Assim era, e não podia mais ser assim. As explorações eram irregulares. Chamamos de explorações irregulares um método conhecido como faiscação. A coroa não quer isso. Ela está vendo uma fortuna na área colonial, ela quer lucrar com as bandeiras, mas não quer investir. Criar a Intendência das Minas, nós falamos que é criar um estanco, uma espécie de monopólio da corte portuguesa sobre os minérios encontrados no Brasil. E se ficar no método da faiscação, cada um vai explorar da forma que bem quiser. Não vai dar certo. A corte portuguesa, então, resolve criar as datas, lotes auríferos, ou seja, um espaço no qual as pessoas que tivessem condições de explorar aquela área, a partir do momento que tivesse um número razoável de escravos, ela sim poderia receber aquele lote para explorar os minérios encontrados. Só que em troca dessas datas cedidas pela corte, vem aí o quinto, ou seja, um imposto sobre a mineração no qual 1/5 ou 20% do ouro extraído nas datas deveria ser entregue à corte portuguesa. E um outro imposto, a captação.
Quando a gente fala da captação, a gente está falando em um tributo pelo número de escravos específicos em cada data. Portanto, tendo 1, 2, 50 escravos, você pagava um valor sobre o número de escravos que você tinha naquela data, trabalhando para você na exploração e extração mineradora. Nós temos a instituição das lavras. Quanto mais condições eu tivesse de ter mais escravos, maior o meu lote. Quanto maior o meu lote, maior número de datas eu teria, consequentemente, uma lavra maior eu teria. Então, as lavras são consideradas as regiões extensas, podemos chamar de grandes extensões de terras, nos quais boa parte dos senhores portugueses tinham a seu dispor para explorar na área mineradora. Aqui observar que nós estamos tratando de uma desigualdade social muito grande, porque nós íamos ter, ou tivemos, poucas pessoas com grandes extensões de lavras para mineração. Pessoas essas que vão viver exclusivamente da mineração. Portanto, quem vai abastecer toda a área mineradora? Nasce aí a classe média. É aqui que nós vamos ter os tropeiros, é aqui que nós vamos ter os autônomos, os profissionais liberais que vão viver em função de levar o produto necessário para uma lavra para atender a todas as pessoas que viviam naquela região e estavam cedendo o seu tempo, 24 horas praticamente, para o encontro ou das pedras ou dos metais preciosos. Paramos por aqui na parte 1 do tema mineração, logo mais a parte 2 para vocês.